Fala, Débora, seja bem-vindo ao nosso canal do Battlefront, onde hoje você aprendeu o conceito de construtor Java. E para você que está vendo aqui, nós já criamos aqui um projetinho bem simples, onde ele não tem nada mais do que um único arquivo, que é o arquivo main, como você pode visualizar aqui, que é a classe principal que tem um método public static void main, que faz uma única coisa, que é simplesmente mostrar uma mensagem de texto, como você está vendo aqui. Seja bem-vindo ao canal. E agora, o que é que a gente precisa fazer para aplicar o conceito de construtor? Eu vou criar uma classe aqui qualquer, só para você entender através do exemplo. Onde eu vou colocar o nome dessa classe aqui de professor. E a gente vai pensar o seguinte. A gente tem uma classe principal, que tem um método principal, onde a gente tem toda a nossa estrutura aqui, que vai executar o código. Eu tenho essa classe. O construtor nada mais serve do que uma forma para que você crie um objeto desse tipo aqui. Ou seja, se eu tivesse várias classes diferentes, eu poderia ter vários construtores diferentes. E o construtor, a primeira característica dele é ele ter o mesmo nome da classe. Porque você vai criar um objeto, você vai ter que criar um objeto que seja daquela classe, que seja daquela estrutura. E como é que a gente pode declarar isso aqui? O construtor ele tem duas partes. Ele tem um modificador de acesso, public, e o nome da classe, professor. Depois disso aqui você pode colocar os parênteses, porque ele vai funcionar como um método e ele pode ter parâmetros ou não. Se você já está a um assunto um pouco mais avançado na programação orientada a objetos, você vai entender que métodos em Java, eles têm um conceitozinho chamado de sobrecarga. Ou seja, eu posso ter um método com o mesmo nome, ou seja, um construtor com o mesmo nome. Desde que eu tenha parâmetros diferentes aqui. Esse construtor, ele vai ter como parâmetros aqui dentro, ou como atributos aqui, as informações que a gente passar na classe, ou seja, os atributos da classe. Por exemplo, um professor ele pode ter uma característica assim, pode ter um string nome e pode ter aqui um string CPF para identificar ele naquela turma. Depois que eu tenho isso, eu posso ter o meu construtor aqui que está sem parâmetro e posso ter um outro construtor que recebe os parâmetros diretamente, o string nome e o string CPF. Isso aqui, na orientação a objetos, é chamado de sobrecarga, quando eu tenho um método com o mesmo nome que tem assinaturas diferentes. Aí agora, qual é a função do construtor? Eu já sei que ele tem que ter um modificador de acesso, eu sei que ele tem que ter o mesmo nome da classe, eu sei que ele é representado com parênteses como se fosse um método, eu sei que ele pode ter parâmetros dentro desse método ou não, e dentro dele eu vou ter que fazer o que? Inicializar os valores dos atributos que eu passei aqui no começo da minha classe. Ou seja, no construtor vazio que não recebe nada, eu posso dizer que o nome recebe uma string vazia e que o CPF também recebe uma string vazia. Já no meu construtor que já recebe os parâmetros, eu já vou simplesmente inicializar esses atributos aqui com os valores que está sendo passado por parâmetro. Como aqui o identificador da variável tem o mesmo nome do identificador do parâmetro, como a gente pode ver aqui, nome, nome, CPF, CPF, eu posso utilizar uma palavrinha do Java chamada this para informar que dentro desta classe aqui, eu quero acessar o atributo chamado de nome para atribuir no valor dele o valor que está dentro do identificador do nome que vai ser passado como parâmetro. É essa a leitura que a gente faz. Ou seja, dentro desta classe, eu quero o identificador, o atributo CPF dela, para que ele receba o valor que vai ser passado como parâmetro que tem um identificador chamado de CPF. Agora nós já temos o que aqui? Nós temos uma classe, professor, que tem atributos que eles podem ser privados, que é a boa prática de programação, é deixar os atributos privados, com dois construtores, um que é sem parâmetro e outro com parâmetro, onde a obrigação dele é simplesmente criar um objeto que já vai ter esses dados aqui inicializados, sem parâmetros vai ser esses dados aqui, e se ele receber parâmetros, já vai inicializar o objeto dessa forma. E como é que eu vou criar um objeto, já que a função do construtor é criar objetos? Lá na minha classe principal, onde eu tenho o método public static void main, eu posso simplesmente chamar o nome da classe. Depois eu vou dar um nome ao objeto, ou seja, essa variável aqui P vai representar um objeto do tipo professor.
Mas isso aqui ainda não é um objeto. Um objeto ele acontece quando a gente coloca a palavra new, ou seja, P é igual a new professor. Ou seja, agora a minha variável P, que é do tipo professor, ela simplesmente deixou de ser uma variável qualquer e passou a ser um objeto porque eu utilizei a palavra reservada Java new para simplesmente criar através deste construtor aqui vazio. E agora o que é que eu posso fazer? Dentro do meu construtor, eu posso ainda brincar e ter os métodos get e set para recuperar os valores que tem nessas variáveis. Ou seja, public void set nome para atribuir um valor para o nome, public void set CPF para a gente atribuir um valor ao CPF. Quando a gente utilizar o construtor vazio, onde ele vai receber uma string chamada de CPF e aqui ele vai receber uma string chamada de nome. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no construtor, ou seja, this.nome recebe o valor que está sendo passado como parâmetro e aqui this.cps recebe o valor que está sendo passado como parâmetro. E agora para recuperar os dados, eu vou simplesmente utilizar o método get. Public string get nome para recuperar o nome. E aqui nós vamos ter um outro método public string get CPF, aonde eu vou dar um retorno aqui para ele com o nome e aqui eu vou dar um retorno para esse método que vai ser o CPF. Então toda vez que eu quiser ter acesso aos dados de CPF do nome, eu vou usar esses dois métodos, getNome e getCPF. E toda vez que eu quiser alterar os valores, é setNome e setCPF. Então, aqui na minha classe principal, como eu utilizei um construtor que não tem nenhum parâmetro, eu posso simplesmente chamar o p.setNome para atribuir o nome para ele, onde o professor será Olival, e p.setCPF, onde ele simplesmente vai receber um CPF qualquer, como exemplo. E quando eu quiser apresentar esses dados, basta que eu chame o nome do objeto, que no caso é P, e pedir para que ele acesse os dados dele, como getNome e depois getCPF. Ou seja, a função do construtor nada mais é do que inicializar um objeto, ou seja, instanciar um objeto, que é assim que a gente chama quando a gente faz isso aqui. Ó. Criou o objeto dessa forma, e ele simplesmente, quando eu executo ele aqui, ele vai mostrar aqui nos dados, os dados que foram setados, que a gente chama assim, nas variáveis que a gente definiu lá nos atributos. Ou seja, o professor tem o nome Olival e o CPF tal, 0. Eu poderia simplesmente não fazer dessa forma aqui. Eu poderia simplificar, simplesmente colocando aqui a igualdade e simplesmente tirando essa parte aqui de baixo. Ou seja, ela já ficaria dessa forma diretamente. É o mesmo código. E outra coisa que eu poderia exemplificar aqui para vocês é que eu posso criar um professor diferente. Vai ser um P2 igual a new professor e já recebe os parâmetros. Como aqui no caso o professor Paulo, que simplesmente tem o CPF 1111. E quando eu pedir aqui para apresentar, eu posso apresentar o objeto do tipo P2, que é um professor 2 que vai ter esses dados aqui. Então quando eu executar ele, eu simplesmente vou apresentar aqui no meu console o nome Paulo e o CPF 111, como você pode visualizar aqui agora. Ou seja, quando você quiser criar qualquer classe no Java para praticar orientação a objetos, você tem que lembrar que o construtor ele tem que ter o mesmo nome da classe. Ele vai ter um modificador de acesso. Pode ser public, se não me engano pode ser protect também. Isso, porque tem algumas restrições. Que a gente tem uma aula aqui de modificadores de acesso que você pode assistir aqui no primeiro comentário fixado e no link aqui. E além de ter um modificador de acesso, o mesmo nome da classe, ele se comporta como um método que pode receber parâmetros ou não. Aqui não tem parâmetro, aqui tem parâmetro. E a função dele é inicializar os atributos da classe, ou seja, inicializa ele aqui e inicializa ele aqui. Se eu estiver recebendo parâmetros, eu já coloco os valores aqui nos atributos da classe. Se eu não estiver recebendo parâmetros, eu tenho que inicializar com qualquer coisa só para que esses atributos aqui já possam ser utilizados. Então, essa aqui foi a nossa aula de orientação a objetos a partir das classes, onde eu estou simplesmente explicando o conceito de construtor em Java, para que você já possa aplicar da forma como você desejar, seja da forma mais simples, como tem aqui, ou a forma um pouco mais robusta e prática daqui. Caso eu queira alterar esses valores aqui, eu posso simplesmente chamar p2.set nome e alterar o valor para Paulo dos Santos.
e o P2.7 CPF para 1.11.11-1. E quando eu executar, ele simplesmente vai modificar e vai mostrar os dados do objeto P2 aqui no console, como você pode visualizar agora. E se você já tem esse conhecimento aqui, esse conhecimento vai ser útil para que você crie formulários, para que você transforme dados em objetos e você possa simplesmente praticar. E para isso eu vou deixar esse vídeo aqui agora. Fala Dev, se tem uma coisa que eu sei é que todo programador Java não quer ficar só aqui no código, ele quer criar interfaces gráficas para o usuário interagir com o seu programa. Ou seja, ele quer criar isso aqui, ó, no final das contas. Quer criar um sistema que tenha essa parte de mexer com formulários de forma gráfica, onde você pode preencher os campos, clicar nos elementos. Nesse caso aqui eu estou me cadastrando como um programador que está ganhando aqui uma faixa salarial de R$ 5.000 base. E após você salvar esses dados, você também quer ter a possibilidade de visualizar os dados que já foram cadastrados. Ou seja, todo programador ele não quer ficar só aqui no código, aplicando a orientação a objetos, salvando os arquivos, ele quer visualizar tudo de forma gráfica e saber criar essa janela. Então, se você gostou desse vídeo aqui, você tem o interesse de aprender isso com o Java Swing, você simplesmente pode clicar aqui no link da descrição desse vídeo e adquirir o curso. Então, nos vemos lá.